Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Lázaro, da disciplina Design de Interface, e vamos para a nossa segunda videoaula, falando um pouquinho sobre o processamento humano de informação e design cognitivo, entendendo como as pessoas pensam para projetar melhor suas interfaces. Bom, o objetivo dessa aula é explicar como as características cognitivas e físicas dos seres humanos influenciam a interação com sistemas computacionais. Se a gente fosse destacar quatro elementos-chave da aula de hoje, eu destacaria a ergonomia cognitiva, modos de cognição, modelos mentais e affordas e os golfos de norma. Bom, falando um pouquinho de ergonomia cognitiva, a gente pode definir ela como adaptação do sistema informatizado à inteligência humana, buscando otimizar o bem-estar do usuário e o desempenho global do sistema. Quando se pensa em ergonomia, de maneira geral, a primeira visão que temos acerca da palavra remete mais ao aspecto físico do corpo, não é isso? Mas a ergonomia também é pensada pelo viés cognitivo, tá? Bom, o projetista ele deve compreender profundamente a relação homem-máquina para diminuir a carga de trabalho mental e reduzir as taxas de erro durante a interação, certo? E aí estamos falando de redução da carga cognitiva, estamos falando de melhoria do desempenho do sistema computacional e promoção do bem-estar do usuário. Então, quando a gente está de frente a uma tela de uma aplicação, seja ela no tablet, no smartphone, no computador ou qualquer outro dispositivo digital, uma boa relação do usuário com essa tela promove uma ergonomia cognitiva. Ele vai diminuir a carga de trabalho mental dele. E essa característica ela vai gerar diversas outras características positivas naquela relação de interação entre o usuário e a tela. Bom, falando um pouquinho agora da cognição experiencial. É um estado mental em que a pessoa percebe, age e reage aos eventos de maneira eficaz e sem esforço aparente, certo? Então, pela palavra experiencial, a gente já consegue entender que a experiência de lidar com uma determinada interface, ela é um aspecto importante nesse sentido, não é isso? A cognição experiencial, ela requer um certo nível de conhecimento prévio e envolvimento, tornando-se quase automática com a prática. Por isso que o termo experiencial. O usuário não precisa pensar conscientemente em cada passo. E há alguns exemplos. Para quem já é um motorista experiente, dirigir um carro é meio que automático, né? A gente já sabe os passos, tanto das mãos como dos pés, do movimento da cabeça para olhar tanto à nossa frente como nas laterais, como olhar a questão dos retrovisores e tudo mais. Um outro exemplo é ler um livro após a pessoa estar alfabetizada. A cognição experiencial facilita aquele processo e a prática recorrente torna a leitura cada vez mais aprazível e mais eficaz, certo? E um outro exemplo é jogar um videogame, né? E aí a gente pode trazer esse contexto até para jogos eletrônicos de celular, por exemplo. Quando a pessoa começa a jogar, ela vai ter um certo grau de dificuldade, mas a experiência, né, cognição experiencial, vai permitindo com que aquilo vá se tornando cada vez mais prazeroso e cada vez obtendo uma performance maior naquele jogo, certo? Então a cognição experiencial ela tem essa questão. A cognição reflexiva, a gente pode pensar sobre a seguinte forma: um modo de pensamento que envolve ponderação, comparação e tomada de decisão consciente. É um processo mais lento e trabalhoso. É essencial para promover novas ideias e a criatividade. Ao contrário da cognição experiencial, exige atenção deliberada e esforço mental significativo do usuário. Então, é uma proposta quase que complementar de cognição. A cognição experiencial, como a gente pode perceber, ela é fruto da prática e a gente consegue imaginar ela acontecendo pós-aprendizagem. Já a reflexiva, não. A gente está pensando na cognição sendo construída a partir da aprendizagem. Então, alguns exemplos práticos disso.
a gente pode dizer, aprender a ler pela primeira vez. A construção de um software, né? Também, a gente pensar num viés um pouco mais tecnológico, quem está aprendendo a programar, a desenvolver tecnologia, no começo vai ter muito de cognição reflexiva. Após uma carga experiencial relevante, a gente passa para a cognição experiencial. Ou também escrever um livro ou um artigo científico. A pessoa que nunca escreveu um artigo, por exemplo, ela vai sentir que esse processo de cognição ele é mais lento, mais trabalhoso. Mas a partir de um determinado rol de experiências na escrita de artigos, essa cognição passa a ser um pouco mais reflexiva e um pouco menos um pouco mais experiencial e um pouco menos reflexiva, como a gente está percebendo. E aí, falar um pouquinho agora dos modelos mentais, né? A gente pode definir que os modelos mentais são o quê? Representações dinâmicas que as pessoas formam na mente para explicar como as coisas funcionam ao seu redor. E esses modelos se baseiam na tendência humana de buscar explicações para tudo que observamos e experienciamos no mundo. É o nosso hábito de tentar encontrar padrão nas coisas, modelar as coisas, certo? E essa característica ela tem uma importância muito grande no design, porque um bom modelo mental ele permite que o usuário preveja os efeitos de suas ações antes mesmo de realizá-las no sistema. Então, quando, por exemplo, vamos pensar no design de um smartphone, a gente define a forma de acesso a esse smartphone por digital. Quando a gente está pensando na forma como o usuário vai colocar digital para poder desbloquear seu aparelho, a gente não está pensando somente no viés estético, onde essa digital deverá ser colocada, mas sim está pensando no viés prático, no viés rotineiro. A pessoa vai precisar desbloquear aquele celular uma certa quantidade de vezes durante o dia, então precisa ser uma posição do celular que fique confortável para ela. Então, essa construção de modelo mental, você prevê o efeito da ação na qual você define o espaço para preenchimento da digital. Por exemplo, no centro embaixo do aparelho, você está prevendo qual efeito que aquilo ali vai ter. As pessoas vão conseguir desbloquear o aparelho com uma certa rapidez, que é o que se quer em ações repetitivas durante o dia, né? Você quer fazer aquilo com uma certa praticidade. Então veja que construir um modelo mental ele é fundamental na perspectiva do design para você prever os efeitos dessas ações, certo? Bom, e um outro termo que é bem utilizado na questão dos design de interface são os affordances, que são propriedades reais e percebidas de um objeto que revelam quais manipulações podem ser feitas com ele, sem necessidade de rótulos ou manuais. Então, ao visualizar ou ao tocar no objeto, a gente entende o funcionamento, certo? E aqui eu trouxe alguns exemplos. As chapas, né, nas portas, aquela chapa plana, que sugerem empurrar, e a relação com puxar, né? Se você tem uma chapa que ela sugere o empurrar, você entende que você não precisa puxar. Então, o comando inverso, ele é o único possível naquela realidade, naquela porta, e é o que deve ser aplicado. Não precisa de um manual. Maçanetas redondas sugerem a rotação delas para serem abertas. Então, se você tem uma maçaneta, geralmente o que se faz é girar, fazer um movimento de giro para que a porta se abra, né? As ranhuras, que é aquela fenda para colocar chaves, não é isso? Pelo formato você entende que deve ser colocada uma chave ali para poder destravar o que seja, né? Seja uma porta, um cofre, enfim, uma gaveta. E os botões, né, em interfaces. Então, a característica de um botão, ele deve parecer clicável, né? E quais características são essas, né, para parecer clicável? Então, ao visualizar um botão e ao tocar em um botão, veja que eu estou falando mais de um sentido, em virtude das questões de acessibilidade, obviamente, você deve entender para que serve. Então, um botão em um determinado dispositivo, certo?
ele deve parecer clicável. Então, uma característica aí importante. E todas essas propriedades nas quais a gente consegue entender como funciona sem necessariamente ter um manual, a gente chama de affordancy. Bom, e aí a gente entra na questão muito importante que é a teoria da ação, os golfos de norma, que existe uma discrepância entre os objetivos psicológicos na mente do usuário e as variáveis físicas disponíveis no sistema. Então, nem sempre o que o usuário quer fazer é possível, devido ao como o design foi pensado. E esse processo de interação é visto como ciclos alternados de ações e verificações. Então, para se chegar numa realidade onde o que o usuário quer fazer é possível naquele design, se acontece de maneira cíclica a seguinte interação, né? O usuário age sobre o sistema, que é a execução, e em seguida o usuário verifica o resultado obtido, que é a avaliação, certo? E vai se formando um ciclo repetitivo de intenção, feedback, execução e avaliação, certo? E quando essa discrepância entre o que o que está na mente do usuário e o que o sistema nos fornece é muito grande, a interface ela falha em comunicar suas possibilidades ao usuário. Então, o propósito daquela interface muito provavelmente não vai ser atendido porque ela dispõe fisicamente de algo e o usuário está esperando outra coisa. Bom, e aí a gente tem o golfo de execução, que nada mais é que a lacuna que representa a dificuldade de transformar uma intenção mental em ações físicas permitidas pelo sistema. E a pergunta do usuário: como eu faço para realizar o que desejo nesse sistema? Certo? E aí o papel do design é o quê? É reduzir essa lacuna, tornando as opções de controle visíveis e fáceis de encontrar. A questão da digital, por exemplo, que eu falei, né? Obviamente ela tem que estar presente sempre que a tela for bloqueada. Senão, como é que o usuário vai adivinhar o momento de colocar digital? Certo? O sistema deve deixar claro quais ações estão disponíveis e como executá-las. E aí temos algumas boas práticas. Tornar controles visíveis e acessíveis, usar rótulos claros e descritíveis, organizar ações por relevância e frequência, reduzir o número de passos necessários. Ah, professor, é necessário que todas essas práticas sejam implementadas? Depende muito do que você está propondo, depende muito do sistema que você está oferecendo. Às vezes, apenas organizar por relevância e frequência e usar os rótulos claros e descritivos é o suficiente. Às vezes não, às vezes você precisa de fato realizar todas as boas práticas possíveis para para diminuir o golfo de execução, certo? A ideia é que, sob a perspectiva do desenvolvedor, a lacuna entre o que se quer e o que se tem seja a menor possível. Não vou dizer zero porque é muito difícil, né? Sobretudo fornecendo uma primeira versão de qualquer aplicação que a gente pretenda desenvolver. E aí temos, para fechar, o golfo de avaliação, certo? Que é o esforço necessário para o usuário perceber e interpretar se a resposta do sistema satisfez seus objetivos após uma ação. E aí as perguntas do usuário são: o que aconteceu? O sistema funcionou como eu esperava? Você está avaliando o processo. O papel do design nesse caso é fornecer um feedback imediato e claro, permitindo que o usuário avalie o estado do sistema sem dificuldade, certo? Algumas boas práticas a gente pode citar: confirmações visuais após cada ação, mensagens de erro compreensíveis, indicadores de progresso e estado e respostas em tempo real ao usuário. Então são algumas práticas que, assim como as do golfo de execução, você pode precisar implementar todas elas ou apenas algumas delas. Depende muito do formato, tá? Então é isso. Na aula de hoje a gente viu alguns termos que são importantes, né, nessa perspectiva teórica do design de interface. E a questão dos affordances, dos modelos mentais, né, que são fundamentais. Os tipos de cognição, os golfos de Norman, e a gente viu pormenorizado cada um deles, certo? Então é isso. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.